invisíveis da internet, possamos aqui refletir sobre essa figura tão inspiradora que é Joana de Cusa. Gostaria também de parabenizar o Cristanato Paulo de Tarso por essa iniciativa. É sempre muito oportuno e belo um seminário que se dedique a falar sobre as mulheres do Evangelho, o Cristo que quebrou paradigmas no momento em que ele acolhe essas mulheres que tinham uma simpatia, uma atração, uma ressonância com as propostas divinas da mensagem divina, e que ele acolhe e soergue-as, né? Dando dignidade, mostrando o quanto da nossa importância para a vivência das propostas de mansuetude, de paz e de profundo amor. Antes de nós começarmos, é importante sempre, quando a gente faz uma abordagem sobre as mulheres do Evangelho, falar um pouco sobre o contexto da mulher na sociedade cultural daquela época. A gente sabe que a sociedade, de um modo geral, principalmente as de tradições hebraicas, junto com outras da antiguidade, como as egípcias, tinham um sentido um pouco mais patriarcal. Na própria tradição hebraica, a mulher é tida como esteio do lar. E isso acabava ressoando um pouco na sociedade, e a emancipação que hoje nós vimos testemunhar por parte das mulheres, o empoderamento feminino, a capacidade das mulheres se posicionarem publicamente sobre as suas ideias, nada disso era muito pensável nesse tempo. A gente vai falar de Joana de Cusa, que era uma patrícia romana. Então, a gente está falando de um outro tipo de sociedade em que a participação da mulher até poderia ser um pouco mais ativa, ter um pouco mais de protagonismo, mas mesmo assim a gente vê que as mulheres casadas, mesmo as patrícias, eram sustentadas pelos seus maridos, e as mulheres solteiras eram sustentadas pelos seus pais. E quando viúvas, eventualmente, elas geralmente passavam por uma fase de extrema penúria, a menos que tivessem filhos homens adultos ou genros que as pudessem sustentar. Então, naquela época não havia propriamente previdência social, nem nenhum amparo legal em relação a elas. A mulher não tinha direito nem ao nome completo. Qual o nome completo de Joana? Joana de Cusa? Cusa era o nome do marido dela. A mulher sempre precisava de uma referência, de quem ela era filha, de quem ela era esposa, de que região ela provinha. Então isso é importante para que a gente possa ponderar algumas narrativas da história impressionante dessa mulher. Nós vamos começar com o que o evangelista Lucas nos narra no seu capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículos 1 a 3. E aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, referindo-se aos apóstolos. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos ou de enfermidades, dentre elas Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então aqui a gente tem a citação expressa da presença de Joana de Cusa entre aquelas que seguiam Cristo. Em um novo dicionário da Bíblia, é uma obra que é consolidada por centenas de teólogos que fazem uma reconstituição de fatos históricos e de fatos bíblicos, que é organizado por J.D. Douglas, uma obra assim de muita fidelidade, né, nos acontecimentos bíblicos. Eles apresentam que Joana foi uma das diversas mulheres curadas por Jesus, corroborando aquilo que escreveu Lucas, né, e viu nesta cura, segundo eles, a mão do próprio Deus agindo em sua vida.
Então era uma mulher que tinha uma fé incomparável, né? E que ajudava na manutenção das necessidades do grupo itinerante que acompanhava o Senhor. Ou seja, que fazia uso dos seus bens com o objetivo de ajudar financeiramente as excursões do Cristo, né, as atividades cristãs naquela época, dando os recursos necessários que pudessem não apenas financiar as viagens, né, mas também praticasse a caridade de modo material, o que era sumamente importante não, por conta das desigualdades sociais presentes. Só que no texto evangélico, a gente fala que Joana de Cusa foi curada de uma enfermidade. E aí a gente começa as especulações em relação à misteriosa vida dessa mulher. De que enfermidade ela teria sido curada, né? Algo físico? Alguns teólogos até especulam que talvez ela fosse a própria mulher hemorroíça, embora isso não tenha, digamos assim, tanta força, né? Tanta unanimidade no meio dos teólogos, mas alguma enfermidade, algum mal, ela tinha que, pelas mãos de Jesus, foi curada. O espírito Humberto de Campos, e talvez essa seja a literatura mais confiável e mais descritiva com respeito à vida de Joana de Cusa, narra na obra Boa Nova, especialmente no capítulo de número 15, Psicografia de Chico Xavier, um capítulo falando sobre Joana de Cusa. E ele já inaugura o capítulo dizendo que entre a multidão dos que invariavelmente acompanhavam a Jesus nas pregações do lago, referindo-se ao mar de Tiberíades, achava-se uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então, uma mulher de posses, uma mulher rica e que tinha uma imagem que ela não hesitava em momento algum de ser vista entre os seguidores de Jesus. Não era segredo para ninguém. Não obstante, e é a principal queixa dela em relação ao seu marido, não houvesse essa compatibilidade de propósitos em relação à Cusa. Então, Joana seguia de perto Jesus, estava presente nas pregações, provavelmente assistiu ao Sermão da Montanha, participou junto daquela caminhada lamentável rumo ao Gólgota, esteve ao lado de Maria de Nazaré na cena da crucificação, foi uma das mulheres que foi vista, né, na região onde o corpo do Cristo havia sido enterrado. Então era alguém que participava ativamente das atividades cristãs. Humberto vai ainda dizer que Joana possuía uma verdadeira fé, mas não conseguiu forrar-se às amarguras domésticas, porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Essa talvez seja a característica da vida de Joana de Cusa que a torna mais extraordinária. Por quê? Porque no momento em que a gente vê Joana com as dificuldades dentro de casa em tolerar um marido que não entendia os seus propósitos de seguir o Cristo, né, que não defendia a mesma fé que ela tinha, que não tinha essa cumplicidade mais profunda, isso aproxima Joana de nós. Então é incrível como uma personagem, né, que está ali vivendo por volta do ano 30 depois de Cristo, ela é tão próxima de nós que estamos aqui hoje com os nossos desafios também, familiares, domésticos, dessa ordem ou de outras ordens, no ano de 2021. E o quanto que muitas vezes nós também ficamos de forma ambivalente, né, nos questionando entre a fé que a gente abraça e muitas vezes a incompreensão que a gente vive no lar, ou entre aqueles que deveriam nos compreender ou nos entender em profundidade. No caso de Joana, o seu marido, Cusa, era um oficial responsável de Herodes Antipas. Não há uma unanimidade no sentido de que Cusa era como é que eu posso dizer, mordomo da casa de Herodes, ou seja, Joana e Cusa viviam
dentro do palácio herodiano ou se ele era funcionário do seu governo, como um chanceler ou um procurador. É bem possível que ele fosse o braço direito de Herodes e que por isso, mesmo que não morasse no palácio, naquela época era comum. O palácio herodiano era muito suntuoso, né? E abrigava também uma parte dos seus empregados. É bem provável, então, que Cusa, sendo o braço direito de Herodes, Joana de Cusa convivesse dentro do palácio herodiano e, ao mesmo tempo, convivesse junto a Jesus com os seus ensinamentos de humildade e amor. Então, a gente percebe, começa a delinear a personalidade dessa mulher, né? Uma mulher de poder de decisão que não se deixava levar pelas conveniências políticas, que para ela seria muito mais fácil, por exemplo, aceitar de boa mente outras convicções, como o seu marido, se tornando bastante leviana e maleável, no mau sentido do termo, a essas influências, misturando sua fé. Mas a sua fé era uma coisa de que Joana não abria mão. Então, é possível que Joana e Cusa vivessem dentro do palácio herodiano servindo a Herodes. Herodes, nós devemos saber, foi o responsável pela morte do primo de Jesus, João Batista. Era um homem sagaz, comparado por Jesus a uma raposa, considerado pelo Cristo um homem astuto, fingido, egoísta. E no Evangelho de Lucas há uma citação direta a isso. Lucas capítulo 13, versículos 31 a 32, quando o evangelista vai narrar. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te, após a morte de João Batista. E respondeu-lhes: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Mostrando o desassombro, a coragem moral e a certeza absoluta da sua missão, que não seria ameaçada por qualquer atitude menos nobre de um criminoso truculento como era Herodes. Então a gente já está começando a entender a vida de Joana, né? O quanto que era uma vida tumultuada em que ela vivia em meio a esses interesses completamente distintos, não obstante o seu poder de decisão. Joana foi testemunha da morte de João o Batista, né? Ela viu diante de si a cabeça dele. Lembremos que ele foi preso, né, por algum tempo, numa espécie de prisão dentro de um castelo, e ele teve a cabeça decepada, e essa cabeça foi servida de bandeja para Herodíades e Salomé. João Batista morrera por falar a verdade e mostrar o pecado de Herodes, que ele vivia com Herodíades, esposa do seu irmão Filipe. Então ele morreu por denunciar a verdade, né? Depois do assassinato de João Batista, Joana, inclusive, teme pela vida de Jesus, é o que dizem os teólogos, e também dos seus seguidores, né? Sabendo que Herodes facilmente, assim como fez com João Batista, poderia fazer com Jesus ou alguns de seus discípulos. Mas, mesmo temendo essa perseguição, ela não deixou de segui-lo, nem de servi-lo com os seus bens. Então, se a gente vê a resolução, né, de Paulo de Tarso, após o encontro, né, com Jesus às portas de Damasco, indo e sendo fiel até o fim, não obstante as perseguições, os flagelos, as prisões, as expulsões de cidades, a gente também tem uma figura comparável, a mesma resolução, força e poder de decisão, que viu de perto, presenciou a crueldade herodiana e a magnificência do Cristo, escolhendo pelo bom caminho desde sempre. Então era alguém que não hesitava perante a iminência de testemunhar e dar a própria vida em sacrifício, se necessário fosse. Então é alguém de uma coragem inquestionável.
Nós temos evidências, né, de que ela esteve na crucificação de Jesus e que esteve sempre ao lado das mulheres que o seguiam. Há dois teólogos, Richard Bauckham e Ben Winterington, que dizem inclusive que Joana de Cusa, a discípula, é a mesma chamada Júnia. Há uma menção na epístola de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 16, versículo 7, a Júnia, e a etimologia da palavra, né, Júnia, é a mesma de Joana. Então hoje os teólogos acabam entrando em consenso que talvez Paulo, ao falar de Júnia, estivesse se referindo a Joana de Cusa. O capítulo da epístola de Romanos é o seguinte: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais me distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Então Joana estava em Roma no ano 68 depois de Cristo, quando ela foi martirizada. Portanto, Paulo provavelmente a citava como mártir cristã e fiel aos ensinamentos de Jesus. Então isso também nos mostra a autoridade moral dessa mulher e o quanto que ela desde sempre mostrou a sua fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Embora Joana de Cusa não seja mencionada no livro de Atos, a gente não tem grafado o seu nome lá, é muito provável que ela tenha sido uma das mulheres que se juntaram aos discípulos e Maria no cenáculo a rezar, por exemplo. E provavelmente ela também esteve entre os 120 que elegeram Matias para preencher a vaga de Judas Iscariotes, e também esteve presente no Pentecostes. Sabemos que Joana foi uma das que, junto a Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago, untaram o corpo de Jesus e estiveram presentes no seu sepultamento. Só que nós vivíamos nesse ano, no ano 33 depois de Cristo, numa época quando a palavra da mulher não servia nem como testemunho. Então a gente deve se lembrar no próprio texto que depois que Madalena, como repórter da ressurreição, fala sobre o Cristo, Pedro foi lá verificar, inclusive, como atestar ou validar o testemunho da mulher. Então, Joana procura também participar dos últimos serviços prestados ao corpo do Senhor e, por conta disso, se torna uma das que, junto com Madalena, presenciaram a ressurreição do Senhor Jesus e vão junto com ela aos 12 apóstolos, como está lá no capítulo 24 de Lucas, capítulo 9 a 12. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 apóstolos e a todos os demais, e eram Maria Madalena, Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos seus apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e eles não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso, ou seja, atestando a validade do testemunho. Então, a gente está falando de... não é pouca coragem, a gente está falando de não pouca fé, a gente está falando de alguém que passou acima de todos os preconceitos, de todas as forças em contrário, de todas as conveniências para servir a Deus com a maior sinceridade da sua alma. E a gente pensa, inclusive, sobre a questão dos bens, porque naquela época a mulher não tinha direito nenhum com o marido em vida, né? Ela era completamente dependente, vivia às expensas do seu marido. Como que ela conseguia dispor desses bens para ajudar, né, nas missões cristãs? Sendo inclusive que o seu marido não era cristão. Pelo contrário, não comungava da sua fé. Essa era a maior queixa que ela tinha. Mais uma face, né, da vida impressionante dessa mulher. E na obra Vivendo com Jesus, que é a 10ª obra da série evangélica da veneranda benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, logo na introdução, há inclusive uma sutil menção
da nossa benfeitora espiritual, que parece inclusive fazer referência a Joana de Cusa, quando Amélia vai dizer: há uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano. Ele, Jesus, facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, provavelmente falando aqui de Cusa, tocando-a de tal maneira que ela não trepidou em dar-lhe a existência durante o terrível período de perseguições desencadeadas por Nero, que é o testemunho final, que a gente vai chegar lá. Então, Amélia Rodrigues, que Divaldo chama de cronista dos evangelhos, nos narra de uma forma incomparável esses lances da vida de Jesus, com uma sensibilidade literária incomum. E provavelmente aqui ela faz menção a Joana de Cusa. O espírito Humberto de Campos, voltando a esse nosso texto de Boa Nova, também vai corroborar esse fato, dizendo que no ano 68, quando as perseguições do cristianismo iam intensas, nós vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era seu filho. Então, falando aqui de como se deu esse testemunho final. Aqueles que gostam de saber detalhes dessa época do cristianismo primitivo, recomendo fortemente que leiam a obra Paulo Estevão pelo Espírito Emmanuel, já no final da obra, especialmente capítulos 9, Prisioneiro do Cristo, e capítulo 10, Ao Encontro do Mestre, da segunda parte. Emmanuel vai narrar com descrição as torturas engendradas contra os cristãos, né? Lançados em óleo e água fervente, sendo queimados vivos, atados em postes em praça pública, lançados a tigres, leões, leopardos esfaimados em circos de horror, e os seus despojos, né, sem nenhum tipo de cuidado, né, era lançado a cães ferozes, enfim, algo assim terrível de se imaginar. E algo que poderia colocar medo em qualquer cristão mais resoluto, mas não em Joana de Cusa. Joana de Cusa olhava todos aqueles sacrifícios e testemunhos como a dor. Engraçado que, como a gente vai ver, Joana de Cusa foi uma das existências de Joana de Ângeles. Há uma mensagem em o Evangelho segundo o Espiritismo intitulada Paciência, assinada por um espírito amigo, que também já foi revelado que foi a própria Joana de Ângeles participando da codificação que escolheu, que ela vai dizer, né? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, só um espírito experimentado em tantas existências de sacrifício máximo, convidado à renúncia tão grande, né? Uma abnegação tão incomparável, é capaz de ver nesse ato extremo, né, que não obstante as dores lancinantes podem representar um profundo tributo, né, à possibilidade de servir ao nosso Senhor. Nesse mesmo capítulo de número 15, o espírito Humberto de Campos ainda narra que Joana procurou Jesus, né, não obstante o poder de decisão, de segui-lo, e também por isso, para relatar alguns dos seus dissabores íntimos na vivência com o seu relacionamento com seu marido. Cusa não tolerava a doutrina de Jesus e repartia suas preferências religiosas, ora entre os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, para viver de uma forma fácil, erroneamente tranquila e rendosa. E Joana parece pedir a Jesus uma liberação para que ela possa largar a sua família, visto que ela não conseguia, pelo menos naquela existência, ou pelo menos tão rápido como desejaria, uma conversão por parte de Cusa, e pelo fato dela padecer tanto esses tormentos domésticos. E perante esse apelo compreensível, Jesus a considera e vai responder, entendendo que aquela mulher era capaz desse grande ato de renúncia, que ela deveria agradecer ao Pai pelo fato dele ter havido julgado
que ela seria digna desse trabalho desde agora. Que se o esposo não a poderia compreender a alma sensível, compreenderia um dia. Que se ele se comportava de uma forma leviana e indiferente, que ela fosse convidada ao exercício de amor mesmo assim, pois não se acharia ligada a ele, não houvesse para isso uma razão justa, e que seria justamente servindo-o com amorosa dedicação que ela estaria cumprindo a vontade de Deus. E a gente pensa, para cada caso, Jesus dá uma resposta, né? Ao mancebo rico, ao homem, ao filho que queria enterrar o seu pai, ele pede que depois que alguém tome a decisão e pegue no arado, não volte para trás para olhar, né? Que siga em frente, que decida largar tudo, né? Tomar a tua cruz e seguir Jesus. Porque no caso de Joana, ele toma uma atitude diferente e dá um conselho justamente na direção contrária, dizendo que ela pudesse permanecer ao lado do marido até o fim. Jesus, ele tem uma argúcia psicológica inquestionável. Ele sabe adentrar nas causas mais profundas das nossas inquietações e também do nosso planejamento. Provavelmente ele viria que ali estava um compromisso adredemente feito, daquela que estaria acompanhando um espírito ainda refratário aos conhecimentos cristãos, ainda impenetrável ao Evangelho de Jesus, mas que ao longo do tempo iria sendo trabalhado. E esse trabalho deveria ser operado por alguém de resolução firme, como era Joana de Cusa. Por isso, a apologia para que ela permanecesse ao lado do seu marido, não obstante a incompreensão. Jesus também vai dizer que o apostolado do Evangelho é aquele de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. E ele pede fidelidade a Deus, que ela já testemunhava, representando fidelidade ao companheiro do mundo, como se ele fora um filho dela. E essa fala de Jesus a Joana de Cusa, hoje, nas nossas circunstâncias atuais, a gente também pode tomar o nosso quinhão com base nesse alvitre que Jesus faz. Quantas vezes para nós seria muito mais fácil nos livrar de problemas, né? Não nos mantendo em certas relações. Aqui não faço apologia a relações abusivas, em relações autodepreciativas, relações que nos coloquem em risco de vida, né? Risco de morrer, nada do tipo. Mas quantas vezes nós não estamos em certos cárceres, no sentido simbólico do termo, né? No sentido psicológico, quantas vezes nós não estamos vivendo conjunturas difíceis, que são exatamente os melhores locais, os melhores lugares em que nós poderíamos ocupar para que possamos crescer. Então, antes de pensarmos, de nos despedir, não apenas no âmbito das relações, mas em todos os outros âmbitos da nossa vida, antes que a gente pense em se despedir das conjunturas nas quais nós somos renascidos, que nós pensemos se aquela experiência não pode nos fazer crescer. E se nós não podemos aurir dali o aprendizado necessário para a sabedoria dessa alma imortal que vai viver sempre. Então, é isso que Joana faz. Ela não recalcitra, ela não questiona, né? Ela, depois de receber a advertência, não pensa numa segunda forma, ela guarda o ensino. E muitos de nós temos essa dificuldade. A gente fica repetidamente, né, querendo confirmar, não, mas será que é isso mesmo? Né? Será que o Senhor não está errando de conselho para mim? Esse conselho é para outra pessoa, para mim não? E a partir daquele momento ela divisa em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Ela transforma o que provavelmente seria uma prova ou uma expiação, viver ao lado do marido naquele casamento difícil, numa missão luminosa. Ela procura esquecer todas as características inferiores do seu companheiro para observar somente o que ele possuía de bom. E mais tarde,
o céu lhe envia um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos, né? Mas ela sempre transformava as dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Então a sua renúncia santificante era uma renúncia silenciosa, que não tinha grandes estandartes, nem tinha obras materiais de grande monta, como às vezes a gente acha que toda missão vai ser assim. A missão dessa mulher, uma missão grandiosíssima, se deu no silêncio das renúncias domésticas. Se deu na educação dos seus filhos, na paciência com o marido difícil. E isso acende para nós perspectivas luminosas para a nossa vida também. Na obra Florações Evangélicas, pelo Espírito Joana de Ângeles, ou seja, escrito por ela mesma, né? Muitos anos depois, ela vai colocar no capítulo 30, resignação, que nós que ouvimos a voz da mansuetude no Cristo, devemos estar encorajados face à grandeza da sua vida. E devemos tomar o modelo de Jesus justamente para fortalecer o nosso ânimo. Porque nada ocorre por capricho da vida. Nós recebemos conforme damos, colhemos conforme semeamos. E resignação significa não passividade, mas pelo contrário, coragem e força para não desesperar. E os cristãos autênticos são capazes de se resignar, mesmo quando o apelo seja do desalento e da alucinação. Por que a resignação é um tema tão importante na vida de Joana e para nós hoje? Nós estamos atravessando uma pandemia. Nós estamos defrontados diuturnamente com pânico, dor, luto, violência. Mas também há muita fraternidade sendo feita. Há muito bem sendo propagandeado e nós podemos ser esses instrumentos, se tivermos resignação suficiente, para não engrossar as fileiras do desalento, da alucinação e sim da confiança no Pai. E Joana de Cusa, tendo permanecido fiel, enfrentou junto do seu companheiro uma fase de graves perseguições políticas, mantendo-se entretanto firme, né? Como Humberto de Campos vai dizer, ele vivia torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que iam lhe verminando o corpo, até que um dia desencarna numa noite de sombras tempestuosas. Então a gente pensa, talvez por um lado um alívio, mas não na situação de Joana, porque além de todas as suas aflições, agora viúva, como a gente falou no início, e a viuvez muitas vezes representava vulnerabilidade social, ela estava afundada em dívidas. Qual é a decisão dessa mulher? Ela decide, movida pela confiança mais sincera no Senhor e premida pelas necessidades mais duras, procurar trabalho, para se manter com o filho que Deus lhe confiara. A gente deve estar ciente que nessa época não tinha empoderamento, nem emancipação feminina, nem tinha grandes oportunidades de trabalho, sobretudo para mulheres. Então, estar viúva era de fato sinônimo de vulnerabilidade social, né? E no caso dela, não ter como se manter, a busca do trabalho era a busca digna, porque os seus bens, em maior parte, foram dilapidados. Então, Humberto de Campos descreve os seus desafios imensos, né? Não obstante as dificuldades, mantendo sempre a alegria sincera. Esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos para que o seu filhinho tivesse pão. Aqui não há exatamente um preconceito contra os afazeres domésticos, mas entenda que a gente está falando de uma completa forma de vida numa mesma existência. Ela passa do patriciado romano, de uma mulher que tinha bens faustosos, que vivia no Palácio Herodiano, né? O seu marido era braço direito desse representante romano.
ela tinha servas à sua disposição e agora ela se colocava na posição de serva para trabalhar dignamente, honrando pelo suor da sua face o pão de cada dia. Quem é capaz de fazer isso se não tiver, né, uma coragem moral que sustente? E mais tarde, quando ela já idosa, né, os cabelos já brancos, uma galera romana a conduz na qualidade de serva humilde. Lembremos que na própria obra Paulo e Estevão, Gesiel é levado também, né, pelas galeras romanas como escravo, na qualidade de escravo, para poder servir uma galera romana, né, uma embarcação de grandes proporções. Então a vida dessa mulher deu uma guinada. Quem poderia imaginar aquele desfecho imprevisível do destino, né? Jesus podia imaginar, porque no capítulo 18 da obra Boa Nova, Oração Dominical, Humberto de Campos narra um diálogo entre Simão Pedro e Jesus, em que Pedro chega a duvidar que Deus ouve de fato as nossas súplicas e orações. Nesse diálogo, Pedro vai dizer mais ou menos assim a Jesus, né? Eu não entendo como Deus pode ouvir as minhas orações, mas mesmo assim nós termos tantas diferenças na sorte. Como explicar, por exemplo, que Joana de Cusa disponha de servas numerosas, quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? E Jesus, naquele momento, percebendo provavelmente, né, o engano, o equívoco do discípulo, vai dizer: Pedro, nós precisamos não nos esquecer que o mundo pertence a Deus e que nós somos todos os seus servidores. Os trabalhadores variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje tu pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho, o que efetivamente acontece. Pedro se torna a pedra angular da igreja cristã primitiva. Então Jesus diz isso: todo o trabalho honesto é de Deus. E tem mais: já pensaste, se tua esposa que cuida das plantas da tua horta, né, faz esse trabalho, Joana também, ela educa as suas servas. A qual das duas caberia a responsabilidade maior? A tua mulher que cuida dos legumes ou a Joana que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? E quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas vitórias, também passam pelas duras experiências de seus soldados. E é exatamente o que ocorre com a vida de Joana. Depois dessa fase de nobreza, passa pela fase de servidão. Tendo testemunhado no muito, testemunha agora no pouco, o que é muito difícil. Então Jesus, desde essa época, já reconhecia a nobreza espiritual de Joana e os reveses que a aguardavam, e confiava que ela seria fiel até o fim, né? Então é importante a gente observar tudo isso para que a gente não repita o erro de Pedro, para que a gente não se compare, para que a gente não se revolte com a nossa situação, que a gente exerça a fidelidade no papel que nós temos, na situação que nós vivemos, na família em que nós fomos plantados, que nós façamos sol e não trevas em derredor da nossa vida e da vida dos outros, né? No ano 68, então, Joana foi atada a um poste que seria incendiado junto a um filho. E Humberto de Campos vai narrar para a gente essa tragédia. Pense, em meio da praça pública, ante o vozerio do povo, começaram a ser ordenadas as primeiras flagelações. E um soldado, um executor das ordens imperiais, movido por um cruel assombro, vai dizer: abjura, mulher. E naquele momento, Joana volta sua cabeça para o alto, contempla o céu. Não havia em seus lábios nenhuma negação, nenhuma queixa, e o açoite lambia as costas do seu filho, que exclamava entre lágrimas: minha mãe, pelo amor de Deus, repudia a Jesus. Não vês que nós estamos perdidos? Abjura por mim, que sou teu filho. Não vê os meus martírios? Meus amigos, imagina a situação dessa mãe. Hoje que é dia das mães, convido as mães aqui.
se colocar na situação dessa mãe, que se vê naquela situação, na iminência da morte, recebendo no seu ouvido o apelo do filho, para que ela, de algum modo, né, os liberasse daquela situação, abjurando de sua fé. E o Espírito Humberto de Campos vai dizer, pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho que funcionam como espadas de angústia que retalham o seu coração. Nos colocando, por um instante sequer, no lugar dessa santificada mulher, imagina que o nosso filho criado com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, com tanto sacrifício, esteja sendo flageciado ao nosso lado e nos pede compaixão. Imaginemos que nós, mesmo na condição como dela, né, de Patrícia, tenhamos testemunhado humildemente, né, o fato da gente se envolver em afazeres domésticos na casa de outras pessoas para levas maquiavélicas do imperador romano, o cruel e sanguinário Nero, nós estejamos ali, numa praça pública, como peças principais de um espetáculo de horror, atadas a um madeiro infamante, sendo flagiciadas sem dó nem piedade. Agora imaginemos que apenas uma palavra dita por nós, abjuro, seria suficiente para nos livrar daquela situação, para evitar o suplício do nosso filho. Mas que essa mesma palavra não é apenas uma palavra, mas um ato de negação a Deus, que fere o nosso testemunho, que renega o amor que nós levamos a Deus acima de todas as coisas a vida inteira, recordando o próprio Cristo quando disse: aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. O que nós faríamos nesse lugar? Qual é a dor maior? A resistência às aflições, mantendo a fidelidade ao Pai até o momento extremo, ou o pedido desesperado do nosso filho para que nos livremos daquela situação? Como equacionar o sentimento materno, né? O sentimento materno de proteger o nosso filho de qualquer injunção, com essa incapacidade temporária de compreensão por parte do nosso filho dos desígnios mais sublimes do Pai? Como que a gente pode suportar esse misto de sentimentos indefiníveis? Só há uma resposta: pela fé. Porque racionalmente não dá para decidir. As emoções em torvelinho toldam a nossa razão. Nesse momento é a fé que fala mais alto. E Humberto de Campos vai dizer: Joana ouve aqueles gritos, recordando sua existência inteira, o lar risonho e festivo, a aventura e também os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos de Cusa, a sua desesperação e a sua morte, a viuvez, a desolação, as necessidades mais duras que ela precisou enfrentar. Em seguida, ante os apelos desesperados do filho, ela recorda que Maria de Nazaré também fora mãe, e que, vendo Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soube se conformar com os desígnios divinos. Na mesma obra, Humberto de Campos vai dizer as palavras que Maria de Nazaré proferiu: que seja feita na sua serva a vontade do Senhor. Então, num minuto, Joana repassa tudo isso na lembrança e, acima de todas as recordações, como alegria suprema de sua vida, se vê diante da possibilidade de ser fiel ao Mestre. E possuída então de uma força sobre-humana, a viúva de Cusa contempla o seu filho, vítima ensanguentada, e fixando nele um olhar profundo e inexprimível, diz: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos então sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Será que nós temos uma fidelidade similar? A partir disso,
as labaredas começam a lamber-lhe o corpo. Imaginemos que dor pungente. Joana, entretanto, contempla serena o povo que não poderia entender o seu supremo sacrifício. E é nesse momento que os algozes se acercam dela e perguntam, de uma forma afrontosa, pejorativa, humilhante: será que o teu Cristo ensinou-te apenas a morrer? E ela, reunindo as últimas forças do seu débil corpo queimado, ainda teve forças para murmurar: não ensinou-me apenas a morrer, mas sobretudo a vos amar. E nesse momento, as dores do corpo já não mais eram sentidas. Ela se desprende dos despojos carnais, sente a mão consoladora de Jesus a envolvendo, tocando-a suavemente nos ombros e convidando-a: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Essa é a prova da fidelidade até o fim. O sentimento íntimo de que vale a pena tudo padecer, tudo sofrer, porque o Cristo nos salvou no sentido de provar a imortalidade da alma e a vida eterna. Sueli Caldas Schubert, na sua obra O Semeador de Estrelas, ainda coloca algumas informações sobre Joana de Cusa, quando nos diz que foi uma das existências de Joana de Ângeles. Ela diz isso a Divaldo no ano de 1970, quando ele esteve visitando Roma, e conta também que ela teve não apenas um, mas 2 filhos. Na biografia de Divaldo por Ana Lande, ele revela que Nilson Pereira, fundador junto com ele da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho da Redenção, foi o filho que morreu com ela na fogueira. E Divaldo era o outro que, menor, não foi preso também e morto nas chamas. E curiosamente, antes da revelação, ele diz que Nilson sempre tinha mostrado dificuldade em amar Jesus, não obstante espírita e aceitando a filosofia moral cristã. E aí a gente pode imaginar, por conta talvez das impressões dessa existência tão traumática. E que por muitas vezes ainda Joana pôde ajudar Cusa em outras reencarnações para que pudesse ajudá-lo a crescer para Deus. Então, meus amigos, essa é a história de Joana de Cusa, uma mulher corajosa, destemida, que deu a própria vida por amor a Jesus. Que nós nos inspiremos nesse grande exemplo para suportar as dores comparativamente menores que hoje nós estamos convidados. Grande abraço a todos.